Bom, seja muito bem-vindo a nosso segundo vídeo dessa série cujo título é um tanto pretensioso, né? Tudo que você precisa saber sobre facetas e lentes de contato. Lembrando que se você caiu nesse vídeo e não assistiu a parte 1, eu recomendo que você assista, né? Porque lá nós passamos uma série de informações, uma série de conteúdos que vão servir de subsídio para que você entenda melhor essa parte 2. Inclusive eu vou dar continuidade hoje falando um pouco sobre preparos dentários ainda, né? Fazendo aquele gancho que nós falamos ali e quais são as etapas subsequentes, né? Onde nós moldamos, confeccionamos as peças e cimentamos os laminados na sua boca, né? Nos dentes que precisam de correção. Se você analisar o caso aí da foto, estou mostrando aí para vocês um caso clínico, onde nós temos um dente cujo posicionamento está bem inadequado, não é um posicionamento interessante, né? Tem queixas estéticas, tem queixas de forma também e, sobretudo, uma queixa de posicionamento, né? Diante de casos complexos como esse, é evidente a necessidade de uma odontologia multidisciplinar, né? Já digo de antemão que esses casos, onde nós temos grandes mudanças, tanto em comprimento, altura, discrepâncias de forma, alterações de forma e também posicionamento, normalmente esses casos eles têm uma melhor solução através de ortodontia. Ortodontia é a utilização do aparelho, né, para movimentação dentária, porque a movimentação dos dentes acontece por uma fase de remodelação óssea. Você aplica uma carga no dente, né, você aplica o aparelho, ele vai fazer uma pressão e essa pressão ela estimula de um lado da raiz do dente a formação, a reabsorção óssea. Então você tem células ósseas, algumas chamam-se osteoclastos, são células que reabsorvem o osso. E nós temos do outro lado os osteoblastos, que se formam o osso. Quando você está diante de uma pressão controlada nos dentes, você gera atividade osteoclástica de um lado e osteoblástica do outro, fazendo com que o dente se movimente, né? E obviamente essa é a melhor das situações, porque você acaba não perdendo estrutura dental. Toda vez que nós fazemos uma compensação de forma do dente, né, através de odontologia restauradora, nós acabamos precisando desgastar o dente para fazer essa compensação. Este caso aqui é um caso que a indicação primária seria a ortodontia. No entanto, o paciente, por diversas circunstâncias, situações, optou por fazer uma odontologia mais intervencionista, né? Ou seja, nós optamos por fazer o preparo dentário, tudo consentido através de uma equipe multidisciplinar e optamos por fazer uma etapa restauradora através de resinas compostas. Eu sei que o papo aqui é sobre laminados cerâmicos, é sobre facetas de porcelana, mas eu acredito que esse caso, em termos de planejamento, ele ilustre muito bem algumas situações importantes em relação a preparos, por isso que eu queria trazer aqui para vocês. Então, veja só, em um caso como esse, a primeira coisa que nós fazemos é um enceramento diagnóstico. O enceramento diagnóstico, como você pode ver na imagem aí, é uma previsão do formato final dos dentes através de cera. Eu já mostrei para vocês isso na aula passada, né, no vídeo passado, onde nós mostramos aí como fazemos esse planejamento, com base em proporções, largura e altura, em relação à borda incisal, posição da borda incisal em relação à estética facial, para que você não tenha um resultado que seja desarmônico com o rosto, né? Então fazemos o enceramento e sobre o enceramento diagnóstico, você veja que nós estamos aí usando alguns materiais para fazer guias de silicone. Então isso aqui, esse amarelo é uma guia de silicone que ela é feita sobre a face da frente, nós chamamos de face vestibular dos dentes, né? E essa guia ela é feita sobre o resultado final. Veja que a cera ela ilustra a quantidade de material que nós vamos adicionar, né? Então o dente ele tem um tamanho inadequado, nós vamos acrescentar, mudar o formato do dente, então nós acrescentamos cera, tá? Em alguns casos é necessário remover estrutura dental também. Por quê? Se você for analisar, nós temos um diastema, um espaço aqui entre os dois incisivos centrais, né? Se eu for distribuir, fechar esse espaço aqui, distribuir igualmente, acrescentar uma parte nesse dente, uma parte nesse, em proporções iguais, você vai ter a linha média, que é a linha que divide os dois dentes, não coincidente com a linha média facial. Então veja, o rosto, ele tem uma linha que divide o rosto no lado direito, no hemisfério direito e esquerdo, né?
E se eu dividir, acrescentar metade desse dente do lado direito, metade do esquerdo, a linha média dental vai ficar não coincidente com a linha média facial. Isso não é estético. Então nós vamos prever um acréscimo aqui que seja não equilibrado, né? Em um lado nós vamos acrescentar menos, em outro mais, para que nós tenhamos uma linha média central coincidente do rosto, coincidente com a linha média dental. Aí você deve estar se perguntando, você vai falar assim, mas Kimura, se eu acrescentar mais de um lado e menos de outro, o dente não vai ficar diferente, vai ficar um dente maior que o outro? Sim, vai ficar maior que o outro. Por isso, existe uma previsão de desgaste na face distal, ou seja, do lado de fora aqui desse dente, para acréscimo mesial, ou seja, nós acrescentamos de um lado e desgastamos o outro, para que a proporção seja refeita. E aí temos que acrescentar um pouco no lateral, diminuir na face distal e assim por diante. Por isso que é dito o seguinte, para você fazer essa mudança de posicionamento, fechar grandes diastemas de dentes que estão mal posicionados, muitas vezes incorre em um preparo na face contravalente distal para você conseguir fazer essa acomodação. Nós podemos fazer uma mínima intervenção, um mínimo desgaste, né, através do enceramento diagnóstico. Por quê? Porque antes mesmo de fazermos o preparo na boca do paciente, nós ensaiamos tudo, nós ensaiamos o desgaste, ensaiamos todo o preparo no modelo de gesso. Então, como vocês podem ver aí, foi acrescentado cera aonde nós queremos fechar o diastema, foi desgastado o modelo de gesso, né? Não foi o dente do paciente, mas foi o modelo de gesso antes para saber onde precisa ser feito o desgaste, e chegamos ao resultado final aí no modelo, digamos assim, uma prévia, né? Fizemos todo o ensaio no modelo de gesso e as guias no modelo. Se eu pegar estas guias que foram confeccionadas sobre o meu enceramento diagnóstico e as levar para dentro, para a boca do paciente, nós vamos ter agora uma previsão, do tamanho que nós vamos aumentar a borda incisal, lembrando que esse aumento para baixo da borda incisal deve ser levado em consideração parâmetros faciais, para que no final nós, depois do tratamento, nós não tenhamos uma situação que parece mais dente do que o rosto do paciente. Então nós temos que avaliar isso, nós temos que avaliar se a linha média aqui está coincidente com a linha média facial do paciente. Vou fazer um desenho aqui, só para você ver, aonde está dividindo a linha, Como você pode ver, veja ali, que nós temos, se eu fizer a divisão, né, nós temos menos acréscimo de um lado, mais do outro. Então isso constitui algo que foi delimitado no planejamento. Fica evidente, nessa região, que se nós traçarmos a linha onde termina o dente, vai ser necessário um desgaste mínimo, mas será necessário um desgaste. Então a guia está nos mostrando aonde devemos reduzir. E é lógico, essa guia é uma guia palatina, uma guia que vem por trás. Então nós temos uma previsão de quanto preparo é necessário para fazer com que o dente se adeque dentro dos parâmetros largura e acomodação palatina, né, na parte de trás. Mas pela frente nós também temos uma guia, né, que é chamada guia em planos, né, uma guia que faz um corte em planos no dente para avaliar quais são as regiões que estão tocando e quais são as regiões que não estão tocando. Como você pode ver nessa imagem que está projetada aí, fica evidente que a guia está tocando essa aresta vestíbulo distal, né, que é vestíbulo, que é a parte da frente do dente, e distal, essa proximal, né, essa região aqui, a aresta vestíbulo distal, que esse ângulo está tocando na nossa guia de silicone, o que mostra a necessidade de um preparo, pois não há como acrescentar o material aqui, porque o dente está tocando o formato final de que nós desejamos obter. Então, com base nessa guia de silicone, nós podemos pegar pontas diamantadas, que são brocas, né, instrumentos rotatórios. Na verdade, o termo formal mesmo é broca, né? O termo é ponta diamantada, que é esse instrumento aqui, que ele vai ser um instrumento para fazer um desgaste seletivo somente onde está sendo necessário o preparo. E como vocês podem ver, nós vamos desgastando de uma maneira muito sutil, seguindo um ângulo, né, de inserção, que a peça ela vai se inserir de frente para dentro, né, nesse sentido. Nós seguimos esse ângulo e através dessa angulação vamos desencostando o dente da guia. E quando terminamos o preparo, nós temos essa situação. Uma situação onde o preparo foi criteriosamente realizado. Ele foi feito com base no projeto final, no formato final, no qual nós desejamos obter. E de modo que a peça
que o material que vai ser realizado ele vai ter uma espessura semelhante tanto na região proximal mesial quanto na região proximal distal. Ou seja, nós temos uma uniformidade de espessura de material. E isso nos dá uma previsibilidade de obtenção de resultado cromático, de cor uniforme muito maior, né? Se você desgasta o dente a olho, imagina isso aí, a questão do ponto de vista prático. O paciente chega no consultório e fala, desejo fazer uma mudança na estética do meu sorriso. Aí ele chega, o dentista fala, senta aí que eu vou já desgastar o dente e fazer as facetas. E vai desgastando aleatoriamente, sem uma previsão final. Se você faz o preparo sem que você tenha uma previsão do resultado final, se você chega e é muito imediatista, provavelmente você vai colher algum resultado aí de sobrepreparo, de sobredesgaste, porque lembrando que nós estamos falando aqui de uma odontologia de mínima intervenção, do mínimo desgaste. Então é necessário um planejamento antes. Tem aquele ditado, né, que é a sabedoria secular aí, né? A pressa é a inimiga da perfeição. Você já ouviu isso aí, né? Se aplica da maneira mais assertiva possível num caso como esse. Se você chega no dia da consulta, quer resolver logo, prepara e fala assim, na sessão seguinte eu já colo as facetas. Gente, a chance de você estar desgastando, não estou falando que todo mundo que fez dessa forma está desgastando muito, tá? Porque existem casos que de fato o dente ele está todo inclinado para dentro, tem espaço sobrando, e que é possível de repente fazer de uma maneira muito rápida tudo isso. Mas normalmente nós precisamos moldar, fazer uma análise do sorriso, avaliar qual o resultado final, tá? Para que depois façamos o preparo norteado pelo resultado final. E aí, pelo resultado final, fazemos os desgastes extremamente seletivos, somente onde precisa, de modo a obter uma peça, né, de cerâmica, uma peça de resina que seja, mas com uma uniformidade de espessura. E a uniformidade de espessura vai permitir que nós tenhamos previsibilidade de cor, tá? Então, nesse caso, você pode ver que o resultado final, a previsão do formato final é aqui, onde a guia nos mostra, e nós temos as peças com uma uniformidade de espessura, possibilitando, então, uma realização de uma odontologia de mínima intervenção. Nesse caso, nós não fizemos em cerâmica, nós fizemos através de resina composta. Você veja que resina composta é um material que é esculpível, nós podemos dar anatomia, nós podemos estratificar. Você veja que essa camada interna da resina, estou fazendo diretamente em boca, né, a escultura, mas nós vamos destacar essa resina depois para dar acabamento fora da boca. Então, uma parte é feita de maneira direta e uma parte é feita de maneira indireta. Como uma parte da restauração é feita diretamente na boca e uma parte é feita fora da boca, essa técnica é também chamada de uma restauração semidireta. Semidireta ou, como a técnica foi preconizada pelo professor Newton Fall, direta indireta, tá? É um nome cunhado pelo professor da técnica aí, nos mostrando então que nós fazemos a estratificação, usamos cores de resinas distintas, destacamos a resina e essa resina então, depois de destacada, vai ser feito o acabamento fora da boca, usando discos de granulometria diferente, né? Enfim, para que possamos aí fazer os ajustes, né? E conseguir a máxima adaptação. Então veja que no final da restauração nós temos essa característica, tá? É certo que a resina composta é um material, diante da situação inicial, nós tivemos uma melhora considerável em relação ao que era antes, né? Vamos lembrar aqui, qual que era o resultado inicial, né? A situação inicial, e qual é a situação final após a realização das facetas de resina, tá? Se você for muito crítico, você vai falar assim, poxa, mas aqui ainda tem um black space, né? Um triângulo escuro, aqui ainda eu consigo ver uma parte do dente que está aparecendo, eu consigo ver ainda que existem regiões que estão um pouco mais claras do que outras, e é evidente que isso são limitações do caso, tá? Se você quiser um caso assim que tenha a excelência, digamos assim, no contorno periodontal, no contorno gengival, nos mínimos detalhes, você vai ter que lançar mão de outros procedimentos como a ortodontia, porque esse nível de papila ele não se recupera uma vez que a crista óssea interproximal já está perdida. Então existem alguns fatores limitantes a cada caso, tá? Isso aqui está limitado ao método de tratamento que foi exposto ao paciente. Mas se você deseja algo além disso,
Então nós precisamos lançar mão de outros recursos, né? Então, por exemplo, algumas alterações ou diferenças de cor, pô, aqui está um pouquinho mais branco que aqui, não é totalmente uniforme, tá? Então isso pode ser corrigido através de um material que tenha mais opacidade, que tenha uma capacidade de opacificar mais em menos espessura, né? Então tudo está limitado às características do caso. Para o paciente, ele ficou muito satisfeito, né? Ficou satisfeito em relação à obtenção do resultado final, às compensações, e para nós que somos profissionais, o importante é que você consiga atingir as expectativas necessárias e que você coloque as devidas limitações, tá? Para conseguir a excelência estética aqui seria necessário um tratamento ortodôntico juntamente com o restaurador e a utilização de cerâmicas e talvez preparos um pouco mais invasivos para conseguir um resultado melhor do que esse. Mas considerando que isso foi feito em resina composta e em 3 consultas, o paciente ficou bem satisfeito, né? Moldagem, a primeira consulta, moldagem e ceramento, né? A segunda, preparo e confecção das facetas direta e indireta, e a terceira, para fazer o acabamento e polimento, tá? Então, diante desse cenário, houve bastante satisfação e eu queria compartilhar esse caso porque ele ilustra muito bem a quantidade de preparo necessário para resolver uma situação estética. Vamos aqui a uma outra situação, tá? Que é uma situação onde nós temos também alteração de cor e a canaleta interproximal ela foi colocada até o meio do dente, né? Essas situações onde nós temos dentes escurecidos, se não houver previsão de mudança de largura do dente, normalmente o preparo ele fica um pouco mais conservador, mesmo que o dente seja escurecido. Então, como você pode ver, nós temos o dente aqui e o formato do dente, a previsão é que não ocorra aumento de largura do dente. Então, como ele não há previsão de aumento, nós podemos fazer o preparo com uma canaleta até o meio do dente. Não é necessário abrir entre os dentes, ok? Esse tipo de preparo que você não abre entre os dentes, ele é mais conservador, né, de fato, mas a percepção do paciente é de que desgastou muito menos. Imagina, se você pega uma ponta diamantada e abre entre todos os dentes do seu paciente, abre a interproximal, gera o chamado diastema, que é o espaço entre os dentes, mesmo que você não tenha desgastado muito no volume, o paciente ele percebe que foi desgastado demais, tá? É curioso isso, porque assim, você pode desgastar bastante na frente, mas ele pode não ter a percepção de que desgastou bastante. Mas se abriu no meio, o paciente tem a percepção de que desgastou muito, né? Então a gente vê muito também em postagens no Instagram, em redes sociais, pessoas que tiram foto de frente, né, dos dentes e falam, teve quase nada de desgaste. E isso nem sempre é verdade, porque a percepção parece que não desgastou muito. Mas se você olhar de volume, às vezes gastou bastante, entendeu? E existem casos que as interproximais estão abertas, então entre os dentes está tudo aberto. Então você olha e fala assim, nossa, como desgastou o dente. Mas tem essa percepção, mas às vezes nem se desgastou tanto. Você abriu as interproximais, mas no volume você não tirou muito. Então, tome cuidado com as percepções, porque depende do ângulo que você vê. Fotografia tem muito disso. Hoje se faz uma fotografia de um ângulo, ou até vídeo, né, de um ângulo que parece que não desgastou muito e tal. E nem sempre isso é verdade, ok? Então vamos lá. Em relação a preparos interproximais, que é o preparo entre os dentes, você tem que avaliar qual a previsão de aumento, né, mesiodistal, ou de alteração entre os dentes, né, de largura, né? Então essa foto é uma foto que eu coloco bastante em cursos, né, em aulas, porque ela ilustra muito bem a previsão do formato final do dente. Você veja que a guia rosa aí em silicone, ela ilustra qual o formato final dos dentes, né? Então foi feito enceramento, planejamento do caso. Nós temos uma coroa, né, no incisivo central, e no outro incisivo nós temos uma faceta, um laminado cerâmico, né? E fica evidente aqui, que a previsão de formato final do dente em linha em azul, ela não é muito diferente do tamanho do dente que se encontra vigente, sendo nesse caso a possibilidade de fazer uma canaleta que vai até o meio do dente, ele emerge aqui e existe espaço para uma faceta que vai aqui na frente, perfeitamente, tá? Agora, no caso do incisivo lateral, nós temos aqui um diâmetro, né, uma largura do incisivo lateral, e há uma previsão de aumento dele, ele vai ser mais largo do que o tamanho do dente. Sendo assim, o nosso preparo precisa englobar até a face palatina, até a parte de dentro, porque do contrário você não consegue fazer uma boa adaptação.
Então, na face distal, que é entre o lateral e o canino, eu fiz um preparo com canaleta e fotografei com vocês para que vocês vejam a implicação. Olha só, se eu faço o preparo até o meio do dente, não levo até a palatina, faço um preparo mais conservador, mas existe a previsão de fechamento, pela frente nós vamos conseguir o formato do dente perfeito, vai ficar bonito. Só que por dentro vai ficar um espaço, um gap, que nós chamamos. Esse espaço é um espaço de retenção de alimento. É aquela típica situação que você olha pela frente e fala, o dente está maravilhoso, está bonito. A hora que você olha por dentro, tem um espaço que vai ser um espaço de retenção de alimento, um espaço que é mais difícil você manter a higienização. Então, nem tudo que aparenta ser bonito pela frente está naturalmente saudável. Você tem que ver por dentro, você tem que ver como que está o nível de adaptação dessas facetas pela face palatina. E é por isso, então, que cabe bastante ressalva. Estou mostrando aqui os critérios para que você faça uma odontologia mais responsável, laminados mais responsáveis no seu paciente, e para que você não faça laminados que são só bonitos. Está só bonito pela frente, mas por dentro tem uma série de implicações que podem juntar alimentos, enfim. Então, tome esse cuidado, faça a correta indicação dos seus preparos, e muitas vezes abrir a intraproximal é mais conservador, porque vai impedir que esse paciente venha a ter que refazer as peças no futuro, tá bom? Então essa são as nossas considerações em relação às interproximais. Bom, vamos agora seguindo o nosso raciocínio do preparo, né? E para a fase seguinte, já que você preparou os dentes, já que você tem planejamento, tem a indicação correta dos laminados cerâmicos, qual é a etapa seguinte após o preparo dos dentes? É fazer uma moldagem, né? Você vai precisar fazer uma cópia, tirar uma cópia da boca, para aí conseguir fazer as peças cerâmicas, né? E no que diz respeito à moldagem, deixa eu ver se eu abro aqui. No que diz respeito à moldagem, nós temos diversos materiais que podem ser utilizados para fazer cópia, né, da boca, né? Então, hoje, a maior parte dos profissionais utiliza os silicones de adição, que são chamados polivinil siloxanos. Nós temos também outras categorias de materiais que são muito interessantes para moldagem, como o poliéter, que também é um material de alta estabilidade dimensional. Nós temos os silicones de condensação, que não são tão interessantes para peças definitivas, mas podem ser realizados em alguns casos, né? E os polisulfetos, que estão em desuso devido ao seu cheiro ruim, o gosto ruim e a dificuldade técnica de se moldar através de uma técnica que chama-se casquete, uma técnica mais antiga e que é muito boa, tá? Mas ainda é muito trabalhosa, muitos profissionais acabam por não utilizar essa técnica mais, tá? Então esses são materiais chamados elastoméricos, nós usamos isso para fazer a moldagem e a cópia da boca. Hoje, com o advento da odontologia digital, existe também a possibilidade de você fazer o escaneamento da boca. Então existem tecnologias que escaneiam os preparos dentários e possibilitam que você faça todo o desenho e a confecção das peças através de imagens geradas por escaneamento. Esses scanners eles são mais caros, ainda é uma tecnologia cara, mas é perfeitamente possível que você alugue, se você está num grande centro aí, que o dentista ele alugue esse scanner e faça o escaneamento em boca, né? Ele não impede, né? Não significa, né, que o fato de você estar escaneando que vai ser mais fácil, tá? Muitas vezes inclusive não é, porque dependendo de onde está a margem do preparo do dente, da área de transição do dente natural com a cerâmica, vai ser necessário que você coloque um fio afastador, que você faça um controle de umidade, um controle do fluido clavicular para fazer o correto escaneamento. Mas é fato que para o paciente pode ser mais confortável devido a não precisar moldar mesmo e daquela questão da ânsia que muitos têm, tá? Então hoje nós fazemos a cópia da boca e através dessa cópia, que pode gerar pela odontologia analógica a criação de um modelo de gesso e pela odontologia digital um arquivo digital que permite a formação de desenhos, né, e planejamento tridimensional desse dente, né, dentro do programa, nós podemos então confeccionar as peças de cerâmica. E essas peças elas podem ser dos mais variados materiais, né? Nós temos diversos tipos de cerâmica, que eu já expliquei na outra aula aí para vocês. Nós temos cerâmicas injetadas, estratificadas, cerâmicas que são mistas, né? Fresadas, injetadas, estratificadas, com técnicas distintas, para que nós possamos mimetizar e obter a característica natural dos dentes. Dentro da estética dentária, o 80-20, né, fazendo uma alusão aí à lei de Pareto, que é aquela lei que diz o seguinte:
80% dos resultados vem de 20% das suas ações. 80% do resultado estético de um caso, ele é morfologia, é forma, tá? E o 80-20 da estética de um dente, da estética dental, é a aresta, posição das arestas mesio-vestibulares e mesio-linguais. Isso, do ponto de vista prático, essa linha amarela que você vê aqui, ó, que divide essa área da frente, que chama-se área de espelho, e essa área proximal, que chama-se área de sombra, né? Área de fuga de luz. E a posição dessas duas arestas, que está sendo marcada aqui, ó, pela linha escura, né, de grafite que nós marcamos aqui, o equilíbrio entre essas duas arestas é o que determina se um dente ele é considerado bonito ou não. Então, em uma análise primária, você deve ter o equilíbrio entre as duas arestas mesio-vestibulares, essas duas arestas que estão aqui no centro do dente. Havendo esse equilíbrio, você ainda vai ter que ter o equilíbrio de proporção, de margem gengival, de equilíbrio entre os dois dentes, né, laterais, enfim, tem uma série de critérios aqui de estética, mas esses dois, o equilíbrio dessas duas arestas é muito importante. E isso fica a cargo, então, do ceramista, que o laboratório de prótese, o ceramista, ele tem a capacidade hoje de reproduzir com bastante assertividade a posição das arestas e as texturas, características ópticas dos dentes naturais. Inclusive, estas duas imagens que vocês estão vendo aí são imagens de cerâmicas, isso não é dente natural, tá? Do lado esquerdo da sua tela, você consegue ver aí um caso realizado pelo ceramista Jonathan Bocucci, se não me engano. Esse caso foi realizado pelo ceramista Miguel Abraão, do lado esquerdo, e do lado direito foi um caso realizado pelo laboratório Massaro, aqui em Londrina. São ceramistas, técnicos em prótese que trabalham em conjunto conosco, né? Realizam trabalhos aí que são muito bonitos, muito naturais. Você vê aí, até mesmo profissionais têm uma certa dificuldade de identificar, em muitos casos, né, se trata-se de um dente natural ou se trata-se de uma cerâmica, tá? Então, essas peças são confeccionadas pelo laboratório de prótese e nós vamos então colar essas peças sobre os dentes, utilizando alguns princípios adesivos, tá? Mesmo que essas peças sejam muito finas, elas podem vir a ser cimentadas e ganhar a resistência do dente. Então, existem alguns princípios básicos que nós costumamos utilizar para explicar o processo adesivo dessas cerâmicas em boca. Inclusive, algumas pessoas já têm faceta de porcelana, já têm o trabalho, e esse trabalho vem a se soltar da boca, né? E aí se pergunta muito, quão confiável é a adesividade dessas peças em boca. E eu posso te dizer que é muito confiável desde que você siga os protocolos corretos de adesão e que você esteja na estrutura, na melhor estrutura possível para fazer esse tipo de adesão, né? Então, eu tenho um modelo mental que me acompanha aí já há muitos anos para explicar como funciona o processo adesivo nos dentes. Existem basicamente 3 pilares que vão determinar se a sua peça cerâmica ou sua resina vai colar muito bem no dente. A primeira chama-se controle de umidade, o segundo chama-se controle de matéria orgânica e o terceiro chama-se rugosidade. Se você tiver esse tripé, controle de umidade, controle de matéria orgânica e rugosidade, você vai ter uma previsibilidade muito maior da adesividade de qualquer material na estrutura dentária, tá? Então, o que é o controle de umidade? Imagine, eu faço até uma analogia aqui com uma situação. Imagine que você esteja lá tomando o seu café da manhã, numa xícara, né, de cerâmica, de porcelana, e você esbarra nessa xícara e essa xícara cai no chão e se quebra em várias partes. E agora você vai colar as partes que se quebraram dessa xícara com uma cola, tá? Para que você cole essa xícara, as suas partes, 3 coisas são necessárias: controle de umidade, controle de matéria orgânica e rugosidade. Você não vai pegar essa xícara e colar a xícara embaixo da torneira, não é? Você vai tentar secar o máximo possível para fazer a colagem. Então, a primeira coisa é que você tem que ter controle de umidade. Toda vez que você for colar alguma coisa, você não vai colar esses dois itens em uma superfície úmida. A chance de você colar bem é muito menor embaixo da água. É melhor que você esteja no ambiente seco. Na odontologia, controle de umidade significa o seguinte: se você tem preparos que são supragengivais, você cola a peça que está acima do nível da gengiva, é muito mais previsível que abaixo dela, porque abaixo dela a gengiva é úmida e ela vai prejudicar essa adesividade, tá? Então, quanto mais seco estiver o substrato, melhor, em linhas gerais, tá?
É lógico que o dente ele é composto de esmalte e dentina. Então, quando nós avaliamos aqui, ó, vou dar um zoom nessa imagem, você vai ver que nós temos duas estruturas aqui no dente, tá? Essa parte branca é o esmalte e a parte amarela é a dentina. O tecido do esmalte ele é predominantemente mineralizado, ele é mais inorgânico e, obviamente, quanto mais seco, melhor. Essa parte aqui. Mas na parte interna, que é a dentina, ela é constituída é um tecido mais orgânico, ele tem colágeno dentro dessa composição e secar demais essa dentina pode não ser interessante em alguns casos, tá? Então não é verdade que sempre tem que estar super seco, mas é verdade que você tem que controlar a umidade. Eu não estou dizendo assim ó, que controle de umidade implica em estar seco o tempo todo, mas implica em estar controlando a umidade nas suas variadas formas para que você consiga obter a melhor adesão possível, tá? Então esse é o primeiro item, controle de umidade. O segundo item é controle de matéria orgânica. Vamos voltar ao exemplo da xícara. Imagine que você pega aquela xícara que está cheia de café suja, você não vai colar a xícara toda suja de café uma parte na outra, não é verdade? Você vai tentar dar uma limpada nessa xícara antes de começar a colar ela. Então você tem que tirar o componente orgânico, porque o orgânico ele envelhece, ele acaba não durando muito tempo. Quando você está aí na sua casa, você vai separar o lixo reciclável do não reciclável, que aliás, o lixo ele é reciclável na totalidade, né? Na maior parte das vezes ele é todo reciclável, mas nós separamos entre orgânico e inorgânico, né? O orgânico é a casca de banana, os restos de vegetais, os restos de alimento que você tem, isso é orgânico, não é? O lixo orgânico ele pode ser reciclável também, pode ser usado para compostagem, para uma série de outras finalidades, mas a verdade é que esse lixo orgânico ele tende a perecer, ele tende a envelhecer de uma maneira muito mais rápida que o plástico, a embalagem plástica que você utiliza, não é? Que o vidro que você utiliza. E quanto mais inorgânico for a natureza desse material, maior a chance dele durar por mais tempo. Isso é óbvio. Tá? Então, quando nós analisamos as peças dos materiais que são colados no dente, quanto mais inorgânico for o material, melhor. E nesse quesito, a cerâmica ela leva vantagem sobre a resina, porque a cerâmica ela é 100% inorgânica e a resina tem um constituinte aí que está na casa de 20 e poucos por cento, algumas resinas até 30% de matriz orgânica e outros 70% de matriz inorgânica. Ou seja, o componente orgânico ele é um componente de envelhecimento. É exatamente por isso que a resina ela acaba envelhecendo um pouco mais do que a cerâmica. Tá? E quando nós falamos de controle de matéria orgânica, nós estamos falando de fazer uma completa profilaxia, uma limpeza, uma remoção da placa bacteriana, do biofilme, de todos os contaminantes que porventura estão sobre a superfície do seu dente antes de fazer uma etapa adesiva. Então você precisa controlar a matéria orgânica, você precisa controlar esses contaminantes antes de fazer uma adesão, porque afinal de contas, se você tiver lá tecido cariado, se você tem bactérias organizadas, arranjadas na superfície do dente através de biofilme, isso pode se constituir um fator crítico para a adesividade. Então, controle de matéria orgânica é fundamental, né? E finalmente nós temos rugosidade. Rugosidade, imagina, você pega a sua xícara de porcelana, você não vai colar a parte lisa na lisa, você vai colocar a rugosa na rugosa. Então, rugosidade é feita através de tratamento de superfície. Você pega a cerâmica, você passa um ácido fluorídrico na cerâmica, que vai gerar uma ligeira desmineralização da superfície da cerâmica, vai aumentar o ângulo de contato, vai permitir que ela faça uma adesividade melhor. Então, com base nesse tripé, nós conseguimos identificar e mostrar por que existem adesivos na odontologia que são capazes de fazer uma colagem muito melhor do que outros, em termos de longevidade. Vou colocar aqui de uma maneira simples, né, que toda vez que você cola uma peça, né, no dente, nós temos 3 superfícies aqui. Esse desenho, essa imagem, ela mostra para você muito bem que existem 3 estruturas principais que vão garantir que você tenha uma boa adesividade dessa peça cerâmica no dente. O primeiro é a peça em si, né, que é a cerâmica. Então você veja aí no desenho que nós temos que tratar a superfície da peça, tá? Existem protocolos para isso. Se me permite, né, já vou adiantar aqui para você. Na cerâmica, o protocolo da maior parte das cerâmicas é condicionamento com ácido fluorídrico. Ele pode estar a 10% a 5%, cada um tem um tempo, né, de condicionamento, mas você vai utilizar o ácido fluorídrico sobre a superfície da cerâmica e depois seguir com a utilização de um produto que chama-se silano. Silano é um agente de união
entre a fase orgânica e a inorgânica da cerâmica e a orgânica da resina. Vai fazer essa união, nesse elo de união, através de ligações chamadas covalentes. São ligações muito fortes que são realizadas entre esse elo de união, e isso vai permitir que, sabe aqueles 25, 30% da matriz orgânica da resina, que esses 25 ou 30% eles vão se unir através de ligações covalentes à superfície da cerâmica que foi silanizada. Então nós vamos conseguir essa união através do processo de silanização. Então a maior parte das cerâmicas precisa de um ácido fluorídrico, de um silano e de um adesivo para se fazer uma boa união, né, nessa superfície. Tá? Então essa é a superfície da cerâmica. Nós fazemos silanização. É verdade que existem cerâmicas que não possuem constituintes que sejam vítreos, né, que sejam sensíveis ao ácido fluorídrico. E por conta disso, a utilização de ácido fluorídrico na superfície da cerâmica não vai ter qualquer tipo de ação. É como, por exemplo, hoje um material que chama-se zircônia. A zircônia é uma cerâmica, mas ela não é sensível ao ácido fluorídrico. Sendo assim, essa cerâmica não é muito adesiva, ela não vai conseguir essa ligação covalente da silanização à fase orgânica da resina. Sendo assim, ela tem que ser uma peça, as zircônias, né? Elas acabam sendo utilizadas em peças que abraçam o dente, tipo uma coroa, porque aí a peça vai ficar mais presa por retenção mecânica e não tanto por questões adesivas, tá? Então, nessas situações, a zircônia, né, ela seria um material mais para ser usado em preparos mais invasivos, tipo coroas, tá? E nós vamos separar, né, as cerâmicas sensíveis ao ácido fluorídrico para preparos mais conservadores, como laminados cerâmicos, facetas, né, lentes de contato, enfim. Aí são para as peças com ácidos sensíveis, ok? Então, primeira coisa, cerâmica. É assim que nós tratamos a superfície da cerâmica. Depois, nós temos no meio, né? Vamos colocar aqui nesse sanduíche, que é feito aqui a nossa faceta. No meio, nós temos a resina. A resina que vai aqui no meio, nós também chamamos popularmente de cimento, tá? Então, nos cimentos, eles podem ser de dois tipos, basicamente. Nós temos os cimentos duais, que eles acabam endurecendo ou tem uma reação, né, de presa através de um processo químico e físico. Tá? Físico através da chamada fotoativação. Existe um componente no cimento, na resina, dentro da resina, que chama-se fotoativador. O fotoativador mais comum, mais popularmente utilizado, chama-se canforoquinona, é um pó amarelo, que ele vai vai dar início a uma reação de polimerização. Nós temos os monômeros que estão presentes na resina e após a utilização de uma luz de comprimento de onda de 400 a 480 nanômetros, que em termos práticos é a luz azul, tá? Na presença da luz azul, essa resina, a canforoquinona, ela vai iniciar, é um fotoiniciador, né? Então através da utilização da luz azul, ela vai iniciar a formação da cadeia dos monômeros em polímeros, fazendo as ligações poliméricas, né? Isso faz então com que a resina, em termos práticos, ela é mole, você coloca a luz azul, ela endurece, entendeu? Em termos práticos é isso. Então, isso é iniciado pela canforoquinona e esse é o fenômeno de fotoativação. Como é fotoativação? É uma reação física, tá? Se você for analisar na essência do processo, não deixa de ser um ato químico também, porque existe a química do material, mas nós entendemos que fotoativação é uma parte mais física, então é a resina fotoativada, tá? Então isso é um cimento fotoativado. E nós temos os cimentos duais, que eles têm a sua ativação, a formação do polímero, da cadeia polimérica, tanto vem pela luz, como vem também por uma reação química, que normalmente é através de peróxido de benzoíla e amina terciária, ou seja, uma reação química de dois componentes químicos, que quando são misturados, eles começam uma formação de polímero. E a reação química, então, ela tem um tempo definido, né? Na medida que você mistura peróxido de benzoíla e amina terciária, esse cimento, então, ele vem a sofrer esse processo e ele vai endurecer através dessa reação química, tá? Então, basicamente, nós temos esses dois tipos de cimento. O cimento que só endurece na presença da luz azul e o cimento que ele endurece, ele toma presa aqui através de um fenômeno químico, tá? Então, quando nós utilizamos cada um deles, os cimentos fotopolimerizáveis, que são só pela luz azul, nós vamos usar em peças finas. Por quê? Porque quando você vai fazer o fenômeno da adesão, né, da fotoativação, nós colocamos uma luz azul e essa luz, então, nesse esquema, você consegue ver aí na imagem, né, que essa luz ela deve ser aplicada sobre a peça.
a luz ela deve passar a peça e atingir o cimento que está no meio do nosso sanduíche aí da faceta, tá? Então, se a peça for muito espessa, a luz não passa, tá? Simples assim. Vamos colocar aí, em termos práticos, quanto que é o limite de espessura? 1,5 milímetros. Classicamente 1,5 milímetros. Existe literatura que confronta isso? Existe. Existe literatura que afirma que pode ser 2 milímetros, pode ser mais, pode ser 2,5, mas depende da espessura do fotopolimerizador e do nível de opacidade da peça. Então, de maneira geral, nós costumamos dizer que em peças finas você vai usar no cimento foto. Em peças mais espessas, como no caso da direita, né, que você vê que é uma peça de dente posterior mais grossa, onde a luz do fotopolimerizador nem sempre chega na região, nessas regiões nós podemos usar um cimento chamado dual, que é um cimento quimicamente ativado. Tá? É lógico que durante toda essa fase, né, de fotoativação, existem vários componentes que estão diretamente relacionados ao grau de conversão de monômeros em polímeros. Por exemplo, a sensibilidade à fotoativação, que é a quantidade de fotoiniciador que tem, a composição da resina de maneira geral, nós temos a potência desse fotopolimerizador, nós temos a irradiância, né? Nós temos uma série nós temos a dose de energia, né? O tanto de tempo que você deixa lá esse fotopolimerizador em contato com o dente. Então temos uma série de questões aqui que podem ser abordadas, que eu não vou ter tempo de esmiuçar aqui com você todos os detalhes a respeito da fotoativação e da conversão de monômeros em polímeros. Mas basta você saber que em peças finas nós usamos cimento foto e em peças espessas nós usamos cimentos duais. E por que eu estou colocando isso para você? Porque de maneira geral, cimentos duais eles têm mais chance de pigmentação do que cimentos foto, tá? Ou seja, por quê? Porque no cimento dual você tem uma química muito mais complexa e isso acaba fazendo com que o cimento ele fique mais suscetível à pigmentação. Hoje, as empresas têm feito cimentos que são chamados cimentos livres de amina, cujo a via de polimerização não é mais através do peróxido de benzoíla amina terciária. E por que se opta por isso? Porque quando você pega peróxido de benzoíla amina terciária e faz a reação química, o pH final ele é um pH mais alcalino. E existem vários adesivos que são usados na superfície do dente hoje que tem um pH mais ácido. E essa alcalinidade do cimento, juntamente com um pH ácido do adesivo que está no dente, pode acabar por inibir essa reação e gerar um envelhecimento precoce, uma não completa conversão de monômeros em polímeros. Então existem várias empresas hoje que não trabalham com cimentos à base de amina terciária, trabalham com cimentos à base que são cimentos mais novos, né? São chamados livres de amina, e esses cimentos livres de amina têm uma tendência a manter mais a cor. Mas de maneira geral, todo cimento que tem química assim, para cimento dual é um cimento que acaba não tendo tanta estabilidade de cor. E nós temos cimentos fotopolimerizáveis como cimentos que têm mais estabilidade de cor. Isso é importante para quem é paciente, por quê? Porque uma vez que você coloca a sua faceta, se ela for fina, se ela é uma faceta muito delgada, né, ela vai ter uma interferência da cor do cimento. Então, a hora que você coloca a faceta, a cor que está por baixo da faceta, ela aparece esteticamente, né? Quando a faceta é muito fina, tipo lente de contato extremamente fina, imagina uma faceta de um laminado de 0,3 milímetros, extremamente fino. Essa peça, ela deixa por transparecer a cor do cimento que está por baixo. Então, você tem que escolher corretamente o cimento que não vai gerar uma pigmentação grande, ok? E então nós temos que escolher corretamente. E a boa notícia é o seguinte: é que se a peça é fina, você vai usar um cimento foto, e esse cimento foto é um cimento que não tem interferência da cor, então aqui você está resguardado por um material que tem boa previsibilidade. E no caso do cimento dual, a peça espessa ela não vai deixar transparecer a cor, então de qualquer forma não tem tanto problema, tá bom? Então essas são as nossas considerações. Agora, em relação aos cimentos, nós temos várias marcas comerciais, eu não vou entrar em detalhes aqui, também não é o momento, mas existem marcas que têm mais confiabilidade e marcas que têm menos confiabilidade. A confiabilidade da qualidade do cimento resinoso é de acordo com o histórico da empresa e o tamanho, os esforços que as empresas fazem em direção ao material mais estável. As pesquisas científicas, que têm mais tempo, né, elas vão atestar isso e vão mostrar com assertividade quais são os melhores materiais. Essa aula e esse vídeo, ele não tem viés mercadológico nenhum. Nenhuma empresa está patrocinando esses vídeos que eu estou fazendo aqui para você. Então, eu também não me sinto à vontade de expor nenhuma empresa aqui, nenhuma marca comercial, em respeito a você, em respeito às empresas. Então, não cabe aqui dizer.
Mas volta a ressaltar, nós temos um programa de educação continuada, chama-se Grupo Elite, onde lá tem mais de 400 aulas e lá eu abordo diversas marcas comerciais, mostrando, fazendo uma revisão da literatura, fazendo uma revisão com bases científicas, de uma maneira muito sólida, muito responsável, mostrando para vocês da maneira correta quais são os critérios para que você selecione os melhores materiais para o seu paciente, ok? Então, caso você tenha interesse, a assinatura mensal, não tem retenção, aí você pode entrar mais em detalhes lá, tá bom? Então, voltando ao nosso esquema, nós já falamos aqui sobre tratamento de superfície e falamos sobre escolha do cimento. Por fim, falta agora o tratamento de superfície do dente. Como que você trata a superfície do dente? E o dente, ele é composto de diversas estruturas aqui, né? Então aí eu tirei uma foto, né, que é muito elucidativa, eu acho uma foto muito bonita, que ela mostra várias estruturas em uma única foto, né? Então você veja que nós temos esmalte e JAD, que é a sigla para junção amelodentinária, ou seja, é a transição entre esmalte e dentina. Quando você olha aqui na imagem, ó, nós temos aqui esmalte, você está vendo aqui, aí tem uma área meio escura, não tem? Isso aqui é a junção amelodentinária, que é um tecido um pouco distinto da dentina, mas ele é muito semelhante em constituintes minerais. Nós temos a dentina, nós temos aqui resina, ou restaurações que já foram feitas anteriormente, que você pode aderir, né, resina na resina. Nós temos dentina terciária, uma dentina reacional mais dura, que ela é muito mineralizada. Então nós temos aqui um protocolo, inclusive essa imagem ela já mostra aí todo o protocolo que nós utilizamos em cada uma das superfícies, mas você vai ter um protocolo para cada uma delas, tá? Eu também não vou entrar em detalhes passando para vocês qual é o protocolo em cada uma das superfícies, mas eu queria mostrar aqui para vocês que nós temos diversos tipos de adesivos que podem ser utilizados em boca, né? Então esses são sistemas adesivos que são classificados de acordo com a técnica adesiva. Nós temos adesivos que são de técnica etch and rinse e adesivos que são de técnica self-etch. Então em vermelho você vê aí que nós temos as técnicas etch and rinse, em azul nós temos as técnicas self-etch. Qual que é a diferença entre essas duas técnicas, tá? Lembrando, não existe um necessariamente melhor ou pior, depende do operador. Você pode utilizar qualquer um desses adesivos e ter uma boa performance clínica, independentemente do sistema que você escolheu, desde que você esteja treinado a utilizar da maneira correta, tá? As técnicas anti-rinse são mais clássicas, são mais antigas, elas prevêem a utilização de ácido fosfórico tanto em esmalte quanto em dentina. Elas são chamadas de total etch porque você passa ácido em esmalte e em dentina. E elas são chamadas de etch and rinse, a mesma pode ser utilizada essa denominação também, porque etch significa condicionar e rinse significa enxaguar, tá? De antemão eu te explico o seguinte, que em esmalte você sempre faz etch and rinse. Em esmalte, por ser um tecido mais mineral, né, que tem um constituinte mineral muito alto, você passa o ácido fosfórico e você enxágua ele. E o ácido fosfórico fica em esmalte por 30 segundos, tá? Então, em esmalte sempre etch and rinse. Agora, em dentina, aí sim você pode trabalhar ou com etch and rinse ou com self-etch. Então, as técnicas etch and rinse prevêem a utilização do ácido fosfórico em esmalte e em dentina e as técnicas self-etch somente em esmalte, tá? Das técnicas etch and rinse, nós temos técnicas de 2 passos e de 1 passo. Os adesivos etch and rinse de 2 passos, que é esse aqui que eu estou mostrando para você. Nós temos aqui algumas marcas comerciais, né? Scott Bond Multipurpose da 3M, All Bond 3 da Visco, Optibond FL da Care, são algumas marcas comerciais. Eles têm ácido fosfórico, que vai ser aplicado em dentina por 15 segundos. Nós temos o primer, que vai ser aplicado em dentina também friccionando por 20 segundos, né? E nós temos o adesivo, que está em frasco separado, né? Então, essas são as técnicas etch and rinse, que é o ácido total em 2 frascos, tá? A técnica para se utilizar isso aqui em dentina é ácido fosfórico, 15 segundos, lava, seca bem, seca bem não, você seca controladamente, para que você não ocorra o colapso das fibrilas colágenas, porque a superfície, depois que você passa o ácido fosfórico em dentina, você acaba desmineralizando um pouco da superfície dentinária e ocorre a exposição de colágeno. Se você seca demais, esse colágeno ele colaba, ele
ele se aglutina e impede a incorporação do primer. Então você faz o condicionamento com ácido fosfórico em dentina, lava bem, né? E seca parcialmente, você vai deixar a superfície meio úmida. E aí, na sequência, você vai fazer o esfregaço do primer para fazer um molhamento desse monômero, dos monômeros do primer, na superfície dentinária. E esse primer, então, vai ser a via de união para o adesivo depois, ok? Então, nós temos dois frascos, um do primer e um do adesivo, fazendo com que essa técnica seja uma técnica mais longa, mas também é uma técnica muito consolidada, porque esses adesivos são clássicos, são muito utilizados. Muitas pessoas acabaram saindo desse sistema adesivo aqui, apesar de ele ser consolidado, ter muita concretude científica, né? Já digo de antemão, são os melhores adesivos do mundo, são os adesivos Total Etch de 2 passos, em termos de concretude científica, de estudos e tudo mais, mas muitos saíram dessa técnica devido ao fato desse adesivo ter uma técnica operatória mais dificultosa, mais longa, né? E aí as empresas elas começaram a fazer adesivos mais simplificados, como é o caso dos Total Etch, o Etch and Rinse, de um passo, onde o primer e o adesivo estão no mesmo frasco. O primer ele tem uma característica mais hidrofílica e o bond, que é o adesivo aqui, ele tem característica hidrófoba. Quando você tem primer e adesivo em frascos distintos, você tem o melhor de cada um deles. O que é hidrofílico fica aqui, o que é hidrófobo fica aqui. E o que é hidrófobo constitui mais resistência, mais robustez ao adesivo. E o que é hidrofílico confere mais ligação química, presença dos monômeros, mais molhamento na superfície. Quando você mistura hidrófilo com hidrófobo, você tem um adesivo que acaba misturando as duas fases, né? E isso faz com que esse adesivo tenha uma performance, no geral, inferior a essa categoria de adesivos. Porque você acaba, para misturar os dois no mesmo frasco, tirando um pouco da característica interessante de longevidade do bond e tirando um pouco dessa característica do primer em um único frasco. Então você acaba misturando os dois. A analogia que os professores de adesão fazem muito é com shampoo, né? Se você tem shampoo e condicionador, o que é melhor? É usar o shampoo e condicionador em frascos distintos ou os dois ao mesmo tempo? Né? Certamente você concorda comigo que é melhor frascos distintos, né? Então aqui é melhor do que aqui, ok? Em linhas gerais. Então essas são duas categorias de adesivos distintas, mas por praticidade muitos acabam preferindo esse aqui, tá? Inclusive essa categoria de adesivo é a mais utilizada no mercado odontológico de maneira geral. Você pegar os dados, né, da utilização de materiais odontológicos no Brasil, a maioria utiliza isso. Está mudando agora porque as pessoas estão começando a utilizar mais adesivos universais, tá? Mas isso é uma mudança que está acontecendo agora. Bom, dito isso, então nós temos as técnicas Total Etch desse lado, onde se passa ácido fosfórico em dentina. E as técnicas Self Etch, que são essas que estão em azul, são técnicas onde não se faz ácido fosfórico em dentina. Ou seja, na dentina você não passa o ácido, você passa o ácido só no esmalte. Na dentina você tem em um frasco, né, o componente do primer, que é um componente hidrofílico, que tem um pH ácido e que tem um monômero funcional, tá? Existem vários monômeros funcionais que estão presentes nesses tipos de adesivos. Os mais comuns aí é o 10-MDP e o GPDM, são monômeros que são utilizados para fazer a união nos adesivos self-etch, ou seja, diretamente com esse componente ácido diretamente na dentina. E esse ácido então vai ser neutralizado pela característica natural da dentina, né, do cálcio da superfície, vai ser naturalmente neutralizado depois. E o elo de união, então, vai ser feito através do autocondicionamento. Por isso são chamados self-etch, autocondicionantes. Então, esses adesivos não precisam que você aplique o ácido fosfórico na dentina, fazendo com que a desmineralização da superfície seja muito mais controlada, fazendo com que a técnica operatória seja mais previsível, mais precisa e ocorra uma horizontalização da técnica. Ou seja, os profissionais podem fazer de uma maneira mais igual, né? E todos. Se você der para 20 profissionais fazerem, a tendência é que 20 façam mais ou menos igual, com o mesmo padrão, porque você não precisa controlar o tempo de condicionamento, enfim, tá? Então, de um lado nós temos primer e de outro nós temos adesivo, sendo que aqui nós temos mais fase hidrófoba e aqui mais hidrófilo. Sendo, portanto, esse adesivo aqui muito interessante, porque você consegue o melhor do hidrófilo e o melhor do hidrófobo em frascos distintos. Você tem um adesivo de alta qualidade, né? A indústria foi tentar melhorar, facilitar a operatória do dentista e fez então um adesivo que ele uniu o primer com o adesivo no mesmo frasco e com muitas vezes um pH um pouco mais alto para fazer um elo de união mais forte. Então daí surgiram os self-etch de um passo, tá?
O self-etch de um passo, nós temos aqui alguns exemplos de marcas comerciais, mas ele está em desuso, porque esse pH extremamente ácido acabou se mostrando sendo meio lesivo à superfície dentinária e não tão interessante do ponto de vista assim, de característica da interface mesmo. Então esses adesivos eles estão sendo pouco utilizados, né? Não há uma tendência para eles. E depois, com a melhoria, né, dos monômeros funcionais, acabou se desenvolvendo os adesivos chamados universais. São universais porque eles podem ser usados com ácido ou sem ácido, né, pela técnica Total Etch ou Self-Etch. Mas a preconização principal é Self-Etch, por isso que ele está na categoria azul aqui, né, está em azul. E o adesivo universal ele tem agora monômeros ácidos funcionais interessantes, né, que não são tão agressivos. E além disso, os adesivos universais eles têm outros componentes, como silano, que podem ajudar também em união em diferentes substratos. Tá? Os adesivos universais também têm um pH um pouco mais brando, que não agride tanto a superfície, sendo, portanto, uma tendência de mercado, porque é simples e é um adesivo que dá uma horizontalização da técnica interessante. No entanto, vale ressaltar que, do ponto de vista científico, nós ainda temos como concretude científica, como, digamos assim, adesivos que têm mais uma performance melhor, né? Cientificamente falando, adesivos de 2 passos Self-Etch e de 2 passos Etch and Rinse. Toda vez que você deixa o bond em frasco separado, ou seja, essa matriz hidrófoba num frasco separado, você tem uma tendência de ter uma característica melhor. Sendo assim, o dentista ele precisa entender qual é o sistema adesivo que ele vai utilizar em cada situação, né? Sendo ela, no caso de um faceta, talvez você vá ter que lançar mão de um adesivo cujo bond está em frasco separado, para que você tenha uma segurança maior na longevidade dessa interface adesiva. E esse conhecimento ele é de fundamental importância para que você alcance excelência na obtenção dos seus resultados. Quando a gente fala de fazer um tratamento com alto grau de previsibilidade, nós estamos falando não só de fazer uma odontologia bonita, mas também de cuidar muito bem da escolha dos materiais que você está utilizando para a cimentação, das técnicas operatórias que você faz para blindar as áreas de transição, a margem gengival. Então, esse conhecimento ele é fundamental para que você vá conduzindo restaurações cada vez melhores do ponto de vista estético e funcional. E, obviamente, devolvendo ao seu paciente todo o que ele precisa, né, que ele mais deseja, que é um sorriso bonito, é um sorriso equilibrado, é um sorriso que funcionalmente não desaponta, ok? Então, com isso, eu termino aqui com vocês. Eu ia até colocar algumas imagens, né, de casos que ocorreram grandes mudanças, né? Vou te colocar aqui, ó, casos que nós podemos tratar hoje que devolvem autoestima para o paciente, melhoram o aspecto social, né? Tem outros casos aqui, ó. Esse caso particularmente é um caso bem grave, né? Se você for ver como estavam os dentes antes do tratamento, né? Uma situação realmente bem crítica, e que depois do tratamento, ó, você veja que há desadaptações, há um desrespeito, digamos assim, com o periodonto. Você veja que o tecido está inflamado, o paciente sente gosto ruim, todas aquelas questões de desadaptação estão presentes aqui. E depois, né, de realizadas as peças, você veja que até o aspecto do tecido gengival melhora bastante, né? E nós temos devolução de saúde, tá? Então, só colocando aí, ilustrando para vocês algumas situações que nos permitem chegar hoje a resultados realmente muito interessantes, muito satisfatórios em estética, né? Lembrando que nós temos também, vou colocar aí mais alguns casos, não, para vocês verem, casos de substratos diferentes, mais, menos espesso, né? Casos onde você tem bastante muita estrutura conservada ainda. Vamos colocar ali mais outras situações. Ó, essa situação também, hoje nós temos mudança de restaurações, paciente com hábito desfavorável, né? Veja a mudança no periodonto, na transição, tá? Então, só ilustrando para vocês as possibilidades que nós temos, desde que você conheça o que está lidando e os materiais. Bom, o objetivo desses 2 vídeos foi trazer para vocês mais informação, foi trazer para vocês mais possibilidades de entender até onde nós podemos chegar com a odontologia estética,
com facetas, lente de contato. Tentei ser o mais sucinto possível, é lógico que, como eu disse para vocês, o título é pretensioso, né? Tudo que você precisa saber sobre laminados cerâmicos, na verdade não tem tudo, né? Nunca existe limite para você que está se aprofundando numa determinada área, num determinado conhecimento. Mas eu reuni assim, ó, de uma maneira geral, fase de planejamento, fase de preparo, fase de moldagem, fase de cimentação, o que você precisa entender para obter um resultado estético funcional na sua boca, tá? Na boca dos seus pacientes. Então eu espero que com esse vídeo você tenha entendido todo o processo, espero que tenha ajudado. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, porque é absolutamente de graça que eu estou fornecendo isso para vocês. E para aqueles profissionais que desejam adentrar no mundo da odontologia estética, eu recomendo que você faça o Elite. É uma assinatura mensal sem retenção, você pode cancelar a qualquer momento. Você vai ver que nós temos níveis de progressão lá, então, por exemplo, se você fica 6 meses, você desbloqueia mais conteúdos adicionais, sabe? Você tem a possibilidade de evoluir dentro do grupo, que é fantástico. E eu diria que é uma boa porta de entrada, porque muitas vezes fazer uma especialização custa muito caro. Você vai ter que despender de muito investimento, um deslocamento maior para outra cidade, você coloca muita coisa em risco. Então pode ser que antes de você fazer uma especialização, você fale assim, poxa, deixa eu assinar essa plataforma, deixa eu ver o que ele tem a dispor. E se você gostar, se você fala assim, pô, eu quero ir muito além, quero pegar mais disso, você faça uma especialização, algum curso mais formal, para conseguir o título, né? A titulação, que também em muitos casos é importante. Mas nada impede, eu posso te assegurar, tá? Que o Elite, por si só, ele fornece um conteúdo tão bom, quiçá melhor do que muitas especializações, porque nós fazemos atualizações constantes e nós estamos constantemente trazendo evidências científicas, um embasamento com muita concretude para que você tenha uma prática clínica bem respeitosa e de qualidade com seus pacientes. Então fica o convite, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você acesse o Grupo Elite, para que você conheça um pouco mais a proposta. Nós temos grupos de WhatsApp também, de networking, que é a possibilidade de você evoluir dentro do grupo, né? Até com contatos. E além disso, nós temos no nível 2, que é depois de 6 meses de grupo, a possibilidade de você vir fazer cursos presenciais aqui comigo, para que você veja casos clínicos ao vivo, e também a possibilidade de você se tornar um afiliado, ou seja, você ganha para cada membro do Elite que você indica. E você não ganha na primeira venda só não, hein? A maioria dos programas de afiliado bonificam só no dia que você vende e depois não ganha mais. No nosso caso, nós bonificamos todo mês, tá? Através de uma renda mensal. Isso faz com que você tenha uma renda passiva vendendo Elite, tá? Quando você indica, você tem uma renda passiva. E quando você atinge um determinado nível de indicações, nós pagamos um bônus adicional, que é um bônus bem generoso, inclusive. Depois pode dar uma olhada na tabela, a gente vai deixar aí também para vocês verem. Mas possibilita que você ganhe um bônus adicional todo mês e você pode literalmente viver do grupo, ok? À medida que você evolui no grupo, você vai desbloqueando aí. Tem o nível 3 também, é onde você desbloqueia um curso de tráfego para dentistas, para fazer marketing, comunicação. No nível 3 é o curso de tráfego. No nível 4 você desbloqueia um curso que chama-se K-Design, um curso de como montar o seu curso, como estruturar as suas ideias de uma maneira clara, sucinta, de uma maneira inteligente, né, para que você comunique bem com seus clientes, com as pessoas. E no nível 5 você se torna isento da mensalidade, você vai ter atualizações constantes, não vai pagar mais nada, tá? Então eu acredito que hoje o Elite, muito mais do que um curso, do que um ensino online, é a possibilidade que você tem de ser inserido na comunidade odontológica de alto nível, de alta qualidade, a um preço muito acessível. Nós estamos trazendo isso para a população, para os dentistas, e eu acredito que além de um curso, é um projeto que vai melhorar a qualidade dos atendimentos na odontologia, tá? Então tenho muita satisfação de ter fundado esse projeto, um dos meus propósitos de vida é o Elite, e fica o convite aqui então para que você conheça o programa e se inscreva, tá bom? Eu fico por aqui, se você gostou do vídeo, comente, deixa aqui nos comentários, deixe suas dúvidas também, e espero que você tenha gostado. Nos vemos por aqui então. Abraço.